mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco. É uma honra ter você aqui em mais um podcast, aqui onde eu recebo pessoas especiais com o objetivo de edificar a sua vida, sempre falando de temas diversos. Hoje não vai ser diferente. Então você que é novo, já se inscreve aí no canal, tanto no YouTube, no Spotify. Além dos meus convidados, a gente também está com um projeto incrível de arquitetura junto com a Delano, então eu te faço convite para você também acompanhar todos esses episódios. Tem aí mais de 44 episódios já no ar, com muitas pessoas especiais. E a minha convidada de hoje, ela que é pastora na Zion Church em São Paulo, é responsável pelos pequenos grupos que chamamos de links e implantações de igreja junto ao seu esposo Tito Yamamoto. Ela é mãe do Pedro e da Aline, exerce seu ministério desde 2007, já tendo participado em ministério infantil, adolescentes, jovens, cura e libertação e na capacitação de líderes através de aulas e treinamentos de liderança para desenvolver as habilidades e competências essenciais para uma performance mais eficiente, tendo como foco trazer os valores do reino no mundo corporativo, buscando a transformação desse pilar na sociedade. Ela é formada em administração de empresas, pedagogia, pós-graduada em comércio exterior e negócios internacionais, o MBA. Já atuou na supervisão e gestão de grandes empresas na área de vedação industrial e atualmente exerce consultoria na área de gestão administrativa. Ela administra seu tempo entre sua família, sua igreja, Zion Church, e seu trabalho de consultoria. Paula Yamamoto, que currículo, seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O currículo é grande, mas eu espero suprir tudo isso aí, hein? Nossa, que bagagem maravilhosa. Eu sei que essa mulher é uma mulher de Deus que me inspira muito. Eu sei que você vai compartilhar muito aqui. Então já escreve como é que tá a sua expectativa. Que bom, pastora, que assim, Deus casou nossas É agendas. verdade. Porque tanto a pastora Paula como o pastor Tito, eles estão cada hora num lugar, uma vez que eles têm aí a implantação das igrejas. Sim. E a agenda eu sei que é um fator muito decisivo, né? Para que a gente Sim. pudesse estar aqui hoje. Sim, é um presente de Deus também a gente poder estar aqui compartilhando tudo aquilo que o Senhor também já nos ensinou e tem nos ensinado, né? É uma honra quando a gente pode fazer parte de algo maior, Amém. né? E quando a gente entende isso, né? Um chamado, aquilo que o Senhor está construindo com a gente. Cada dia, cada lugar que a gente vai é um aprendizado. A gente não só ensina, mas a gente também aprende muito. Verdade, eu falo que eu brinco aqui que eu sou a que mais aprendo, pastora, porque Muito bom. é tanta gente bacana passando, isso, com várias histórias, testemunhos inspiradores, edificantes. Então, a gente tem desse coração, a gente sempre tá aprendendo, né? Com certeza. E conta pra gente, pastora, como é que foi, assim, toda essa sua jornada, né? Você que carrega aí também tanto uma bagagem corporativa, espiritual, mas conta pra gente um pouquinho a sua trajetória até aqui. Bom, vamos lá, eu tenho muita coisa para contar, né? Mas vamos resumir, né? Bom, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 13 anos. Tá. Então eu venho de um lar que foi assim muito destruído, mas quando você conhece Jesus, ele reconstrói sua vida, ele te dá uma esperança, ele te direciona para uma nova identidade, né? Uhum. Então, com 13 anos eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter novas oportunidades, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, por isso comecei a trabalhar cedo, perdi minha mãe com 10 anos. Uau. E quando você se vê numa situação assim, parece que as coisas são muito difíceis, né? Mas eu acredito muito que o Senhor, ele cuida da gente, mesmo sem a gente conhecê-lo, sabe? Mesmo quando a gente não o conhece, ele já vai cuidando e direcionando pessoas para falar do amor dele para nós, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos, depois eu fui trabalhar numa loja de empacotar sapatos, calçados, né? Legal. Isso. E ali eu conheci uma menina na escola. Na época era o colégio, e ela me falou: olha, tem uma oportunidade numa empresa, eu estou mudando de setor, você não quer ir para lá? Era para trabalhar no controle de qualidade de uma indústria multinacional. Então aí começou a minha jornada de milagres pelo Senhor, né? Então eu fui trabalhando até chegar nessa empresa, e nessa empresa aí eu já devia ter mais ou menos uns 17 anos, Uhum. e quando eu comecei a trabalhar lá, e eu lembro que faltava um mês para eu completar 18 anos, e não podia contratar menor.
E foi nessa empresa que eu já comecei a provar os milagres logo no comecinho, porque eles me contrataram faltando dias para eu completar, na verdade, 18 anos. E não podia contratar com menor Tá. de idade. Aham. E aí eu fui trabalhar no controle de qualidade, mas eu não sabia nada. Pensa, eu só sabia um sistema que eles estavam implantando. Então eu vi Deus trazendo conexões. E é isso que eu quero trazer também. Quando a gente está no mercado de trabalho, algo que é muito importante são as conexões que a Verdade. gente vai formando. Às vezes a gente acha que aquela carreira de currículos, gente, é impecável, pode parecer lindo, maravilhoso, mas a conexão com outras pessoas também abre portas. E eu tenho muita convicção de que Deus entra nesse lugar com a gente. Acredito muito também. E aí, através dessa conexão dessa minha amiga, eu comecei a trabalhar no controle de qualidade dessa empresa. E essa minha amiga foi trabalhar em vendas. Uhum. Só que depois de uns 4 meses, me chamaram porque disseram que o perfil dela não estava dando muito certo. E eu tive só a simples notícia: ou você vai para vendas ou ela é demitida. E aí eu falei: não, então eu vou. Mas com aquele medo, frio na barriga, e comecei uma jornada numa empresa na área de vendas, Uhum. que eu amei, né? E foi nesse período que eu tive também um encontro com Jesus, né? A Então minha você não irmã era convertida ainda, não, a tá? minha irmã era convertida, e aí ela começou a falar de Jesus para mim. Só que eu tive uma chave, que foi uma pessoa que trabalhou comigo lá nessa Uhum. empresa, e ela começou a falar assim: ah, você sabe quem é Jesus? Começou a me instigar. E aí, até que um dia minha irmã me convidou e eu fui para a igreja, e ali eu tive um encontro com Jesus. E eu comecei a entender algumas coisas sobre Deus abrir portas. Sim. Então, como eu não tinha a minha família muito presente, pode parecer incrível, mas eu orava e falava assim: Deus, se eu tenho que tomar essa decisão, fala comigo. E eu sonhava que eu estava no lugar e eu falava: olha, eu vou fazer isso. Então, eu entendia que aquela era a direção de Deus para mim. Então, assim, eu comecei a entender que a gente precisava começar a trazer o Senhor para o nosso dia a dia. E não era só na igreja, Uhum. mas também que nas nossas negociações, nas nossas decisões, a gente podia trazer o Senhor, que Ele nos direcionava. E eu tinha muito esse lugar de buscar o Senhor, porque como eu não conheço, não tinha uma mãe, não Sim. tinha uma família estruturada, Que pudesse te alguém que orientar. pudesse me orientar ou me dar uma direção, então eu orava. E aí ou eu sonhava, ou eu acordava com uma impressão no meu coração que eu Uhum. tinha que fazer determinada coisa. E assim foi. Então, eu comecei uma jornada ali de qualidade, depois fui para um departamento de vendas, e foi essa empresa que me abençoou muito. É uma empresa multinacional na área de vedação industrial. E é um produto muito específico, né? Sim. Quando a gente fala, muita gente não sabe ou não conhece. Mas eu comecei a trabalhar ali muito cedo, com 17 anos, e fiquei lá por 17 E anos, ali né? foi crescendo. E ali eu fui crescendo. Então, eu tive que fazer alguns treinamentos. Então, eu não tinha colégio, né? Eu estudava no colégio, mas eu não tinha condições, às vezes, de pagar. Uhum. E aí eu fui fazer um colégio específico. Aí a empresa, ela pagava uma parte do colégio. Então, eu Vez. comecei a estudar lá. E logo depois eles me propuseram a fazer uma faculdade para Uhum. que eu assumisse a supervisão de um departamento de vendas, que era essa empresa que eu atuava. E ali era uma empresa multinacional, eu comecei a aprender muito, né, sobre Legal. toda a parte específica. É um mercado muito pequeno, então quem está procurando engenheiros tem uma área de vedação industrial à procura, aí que você pode procurar trabalho, porque é uma área pequena. E que requer esse profissional, né? Sim, e é impressionante como que as pessoas não conhecem. Uhum. Então, se você pensar uma garrafa de água que você vai beber, a tampa, A quando ela vedação, veda, né? né, aquela borrachinha, aquele anel que você não dá nada, é ele que faz vedar, não vazar água, né? Sim. Então, aquilo é uma vedação. Agora, imagina numa proporção muito maior, numa Petrobras, numa Uhum. indústria de caldeirarias, petroquímicas, que você tem aquelas tubulações, Nossa. né? Então, tem muita coisa na área de vedação industrial. E eu tinha um diretor que eu acho que eu caí na graça dele, né? Então, e é o Senhor, por isso que eu acredito sabe, na conexão que o Sim. Senhor nos dá. E ele falava assim: você não sabe o que é isso? Eu falava: não, então vem aqui comigo na fábrica. Então ele me levava para a fábrica e ele foi me ensinando o que era o produto, por que aquilo vedava, como tinha que ser fabricado. Então eu vi Deus abrindo uma porta ali, né? E eu fui crescendo ali, imagina, eu tinha 17 anos, numa empresa grande assim,
que a gente tinha as fábricas, mas Deus foi me dando muita graça para lidar com pessoas, né? Que legal. E fui caminhando nisso, né? Trabalhando nessa empresa, trabalhei 17 anos, e até que eu me casei com o Tito, né? Que Vocês estavam na mesma igreja? nós estávamos na mesma igreja, fazemos parte da Zion, que na época era Monte Sião. Que legal. Ali eu o conheci e a gente começou a ter mais, assim, conversar mais, sair juntos. E ele trabalhava, ele era um engenheiro, né? E ele tinha se formado em engenharia mecânica. E com o tempo a gente começou a namorar. Aí começamos a cuidar de algumas áreas na igreja, servir com as crianças. Aí ele veio junto fazer fantoche com as crianças. Mas porque a gente queria estar junto, né? Sim. Então a gente entendia a importância de um casal caminhar junto servindo, né? E a Servindo conexão o que Deus ministério. faz mais uma vez, né? Sim, e a conexão que o Senhor faz mais uma vez. E aí a gente serviu com as crianças, depois fomos com os adolescentes, com jovens. Aí eu fui pra música, mas gente, não tinha aptidão nenhuma pra música. Porque ele é músico, Ele né? é músico, líder ele de louvor. toca. Então eu fui servir com ele, mas eu falei, olha, não é pra mim, vamos encontrar um outro chamado, ministério. E aí foi quando ele passou a servir comigo, né, com as crianças, depois fomos para os adolescentes e depois para os jovens. Então assim, foi uma carreira início, eu trabalhando também fora. Uma construção tanto profissional quanto Uhum. espiritual, né? Quanto espiritual. E uma coisa que eu encontrei de muita dificuldade quando eu entrei na empresa, porque quando você trabalha com muitos engenheiros, e é uma empresa, eu digo, né, a gente brinca, fala assim, engenheirada, né, porque todo produto, ele é muito específico, eu tive que aprender a lidar muito com homens, né? É um mercado muito masculino, né? Muito masculino. E mulher chegando, você tinha que aprender também a se impor, Uhum. né? Então, assim, numa negociação, numa conversa, né? E eu vi, assim, que Deus foi me dando muita graça para lidar. Então, eu tenho 3 irmãos homens, né? E eu acho que a gente, mulher no meio de homens, você aprende a lidar um pouco com seus certeza. irmãos, né? Mas eu vi, assim, muita graça de Deus para eu conseguir conectar, sabe, com Sim. as pessoas. Então, às vezes, na brincadeira, até o Tito fala, porque a gente, quando casou, a gente teve que reformar o nosso apartamento. Reformar não que estava em construção, mas a gente teve que fazer uma obra no apartamento, né? E como não dava para ficar contratando um mestre de obra para ir lá, olha, põe isso aqui, faz isso aqui, fui eu, né? E aí ele falava assim, o horário dele era mais fixo. E eu tinha um pouco mais de flexibilidade. Então, eu acompanhava aquela obra. Então, eu falava, olha, você acha que a sua mulher ia gostar dessa parede assim? Me ajuda, vai, faz um mais bonitinho. E Vai aí, com o Tito jeitinho, falava sei. assim, nossa, você vai com jeitinho, você vai trazendo o pessoal para fazer aquilo que você quer, né? E assim, e eu vi que Deus estava me dando uma graça nisso, Sim. né? E isso eu também pude usar muito na empresa. Porque como era um lugar muito cheio de homens, engenharia, você tinha que ter graça de Deus para conduzir e não deixar que aquele machismo Sim. te abafasse, Sim. né? Então eu precisava entrar nesse lugar e eu acho que Deus me deu uma graça para isso, assim, de lidar com isso, né? Falar a coisa na hora certa, ter a sabedoria, Falar. né? Uhum. Ser posicionada, mas não ser ríspida também. Exatamente. Não, acho que fica ali entre uma linha tênue também, né, pastora? Uhum. Sim, e o que eu vejo que é muito interessante é a gente, como mulher, saber trazer a feminilidade, Uhum. sabe, num departamento onde tem muita masculinidade. E às vezes tem pessoas que são machistas, Muito. né? Muito. Então, assim, e você tem que saber trazer o reino de Deus. Bíblia não é o feminismo no lugar, Uhum. mas é você conquistar com o amor de Cristo. Sabe? Que é nas suas atitudes, na forma que você fala, na forma que você vai interagindo com as pessoas. Então, eu lembro que várias situações eu perguntava, e aí, como tá na sua casa, sua família? Então, hoje você vê que as pessoas não têm muitas vezes esse lugar, né? É só o trabalho, focada naquilo, e elas não se relacionam, não perguntam umas para as outras. E aí, como você Verdade. tá? E se a gente parar para pensar, a gente fica 8 horas juntos É. numa empresa, As né? pessoas hoje em dia são muito egoístas e Uhum. egocêntricas, né? E eu acho que todo mundo o que mais quer é ser amado, né, pastor? Uhum. Então, como você falou do amor de Cristo, eu acho que quando nós cristãos, estamos inseridos no mercado de trabalho, a nossa vida fala por si só. E se você tem esse derramar do amor de Deus, do amor de Cristo, você consegue exercer, obviamente, o seu chamado ali, a sua posição com excelência, mas também você consegue testemunhar, né?
o nosso Deus. Sim, e sabe o que é interessante? É que, às vezes, a gente conhece a Bíblia, mas a gente não sabe traduzir a Bíblia para o seu dia a dia. Na verdade, isso é interpretação de texto, né? Então, quando você lê a Bíblia, o que eu vejo muito e gosto muito hoje do que a gente ensina na Zion sobre a cosmovisão, é como você trazer o reino na sua esfera de trabalho. E muitas vezes a gente, como mulher, se a gente não se cuidar, a gente se deixa levar pelo poder e pela autoridade. Verdade. Às vezes você cuida de um departamento, eu cuidava de um departamento, mas uma coisa que Deus, eu já estava casada, né? Uma coisa que Deus falava muito para mim é, quando você chegar na sua casa, antes de você entrar na sua casa, você tira a sua capa de poder e de autoridade, porque aqui dentro quem manda é seu marido. E aí as feministas ficam doidas, né? Verdade. Mas na verdade, Deus ele está ensinando o seguinte: você quer ser cuidada? Você quer ser amada? Então, quando você entrar na sua casa, deixa a capa do poder e da tua autoridade lá, para você viver o que eu tenho para você como família. Sim. Porque às vezes a Até gente. porque o marido é o cabeça, né? Exatamente. Só que às vezes a gente está tão envolvido no trabalho, né, na empresa, e tem uma disputa de poder, tem uma disputa de autoridade, quem manda mais. Então a gente se sente, né? Só que o que o Senhor Jesus ele fala? Quem quer ser o maior? Que seja o menor. Então, quando você está numa empresa, se você não entender qual o teu chamado que Deus tem para você, você se perde no meio do poder e da autoridade, que é estabelecido principalmente quando você trabalha numa empresa grande. Por quê? Porque são muitos departamentos, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar mais, e tá tudo bem. Só que com honra, com honestidade. Eu gosto muito de dizer que quando a gente está trabalhando, né, no mercado fora, né, a gente está numa empresa trabalhando, quando a gente traz a honestidade, quando a gente traz a honra, eu estou trazendo salvação para esse mercado. Eu estou trazendo salvação para o mundo dos negócios. Por quê? Porque hoje há muita corrupção. Então, quando eu não permito a corrupção entrar, porque eu estou entrando com a honra, com a honestidade, eu estou valorizando a ideia daquela pessoa que não é a minha, porque hoje a gente vê que tem pessoas que elas falam, não, isso aqui, olha, eu estava pensando, e você rouba a ideia do seu amigo. Você não traz o valor para aquela pessoa que teve aquela ideia. Então, quando eu valorizo a pessoa, quando eu trago a honra, eu estou salvando esse mercado. A salvação não é só de vidas, mas é também trazendo os valores do reino. A verdade, a honra, né? Você ensinar pessoas, não ter medo de ensinar. Qual o custo, né? Para também crescer, qual o custo? Tem gente que hoje quer crescer a qualquer custo. E isso pisa pessoas. Fere. Exatamente. E às vezes, né, eu brinquei com o Tito outro dia, a gente conversando, e eu tava falando assim, que engraçado, na nossa época, né, mas não é que é tão longe, mas é que há um tempo atrás, você via era diferente, né, então assim, você via os seus chefes, né, gerentes, gritando com as pessoas. Hoje a gente tem o compliance, que você não pode ficar gritando com a pessoa, e eu acho isso correto, porque às vezes as pessoas feriam umas outras, não estabeleciam um limite. Eu mesma passei por várias situações de os meus chefes bater na mesa e toma o telefone da sua mão, porque eu quero que você fale comigo primeiro. Abuso de poder. Exatamente. Né? Só que às vezes você vive aquilo e você não sabe o que é aquilo. Né? Então hoje eu vejo que a gente vive uma nova temporada, né? Mas também de aprender a ouvir um pouco o outro, né? Aprender o limite, né? E uma coisa que, até em relacionamento, né? Eu falo pro Tito, porque ele é muito brincalhão, né? Então eu digo assim... E você é mais séria. Eu sou mais séria, né? E eu brinco com ele, eu falo assim, a tua liberdade jamais pode ultrapassar a minha liberdade. Sim. Porque cada um de nós, ela tem uma liberdade, né? Então, por mais que você seja brincalhão, você não me use na brincadeira, porque eu vou me sentir exposta. Então, a gente precisa saber onde eu estou expondo onde eu estou expondo o outro, né? E quando você trabalha numa empresa, você tem que ter sabedoria para conduzir uma reunião, para saber o que você vai falar. Será que eu vou estar expondo a pessoa? Né? Eu acho que Cristo, ele veio para a gente ser a imagem dele, né? E como que eu expresso essa imagem de Cristo? Eu expresso nas minhas atitudes, não é quando eu falo. Falar, todo mundo fala. É verdade. Né? Então, quando você... E até tem pessoas que falam e não fazem, não agem como Cristo. Exatamente. Tá com o evangelho na boca, mas
não age, não é um exemplo fidedigno, né, de Uhum. Jesus. E hoje a gente tem tantos cristãos no mundo, por que que a gente não tem uma revolução na nossa nação no sentido de reformas? Né? Porque as pessoas no mercado, a gente vê, elas estão preocupadas consigo mesmas. Verdade. Né? Hoje a gente fala muito na Zion sobre legado, né? Olha, o que que você está deixando para a próxima geração? Então, hoje eu estou numa empresa dando consultoria, né? E eles trabalhavam muito com as coisas manuais, porque a empresa foi crescendo aos poucos, né? Mas não foram informatizando, trazendo sistemas, né? Então, é uma mudança de cultura. Muito. E mudança de cultura, gente, você não Mexe, né? muda do Mexe com dia para noite e tudo. você mexe com as Abala as pessoas. estruturas. Aham. E o que que é gostoso? Lá é muito diferente para mim também, essa consultoria. Porque é um lugar que as pessoas têm muitos cristãos ali. Então a gente faz um Ai, que tempo de legal. devocional, é muito legal. Então, e no devocional, a gente traz coisas do nosso trabalho. Então, por exemplo, Situações. situações. Então, fica até a dica aqui para quem é cristão, tá ali, se tiver oportunidade, faça um devocional. Porque a Porque gente é alinha. transformador, né? Aham. E você alinha o coração, por exemplo. E traz unidade também. Com certeza. E ainda mais nesse processo que eu estou fazendo ali, que é você mudar uma cultura. Porque as pessoas faziam tudo manualmente e agora elas estão passando a colocar num sistema. E tem Então, muita aquilo, resistência, não? muita resistência. As pessoas podem não verbalizar, mas você sente no ambiente. Sim. E eu achei muito interessante que um dia eu fui pro devocional, porque justamente o devocional é um dia que eu não estou lá, né? Que é nas Aham. terças-feiras. E eles estavam fazendo um devocional, e o devocional era sobre, tipo, quebra de paradigmas, né? Tá. Mudança de mentalidade. E aí eu falei, nossa, que termo propício, né? E aí eu comecei a entender que uma das pessoas tinha trazido esse tema porque as pessoas estavam se sentindo confrontadas no trabalho, porque como eu estava mudando o sistema, antes podia tudo. Quando você vai para um sistema, você começa a ficar mais regrado. Verdade. Então você tem que seguir aquele caminho, já não é tanta liberdade. Tem um Tem um processo. processo, e aí as pessoas começaram a sentir. E eu falei assim: nossa, eu preciso, quando eu estiver mudando alguma coisa, trazer a pessoa um Pra pouco mais perto. para esse lugar, Ganhar o coração para ela também, né? entender que não vai substituí-la, um Sim. sistema não vai substituí-la, mas o sistema vai facilitar a vida dela, vai ser um facilitador. Porque coisas que ela demorava muito para fazer, ela vai ter a oportunidade de aprender novas Tem coisas. gente que tem dificuldade, né? Com Tem, inovação, tem. tecnologia. Muita dificuldade. Mas aí é que eu vejo onde está o segredo da gente trazer o reino. Porque é a gente ter a percepção do ambiente e você buscar em Deus como que eu conduzo isso. Então eu falei assim, eu às vezes não almoçava, porque eu só passava, só Tempo. passo 2 dias lá, né? Então eu ficava direto, eu levava um lanche, comia lá. Eu falei, olha, vamos almoçar, vocês vão almoçar? Vou almoçar com vocês. E fui almoçar com as meninas. E ali eu comecei a contar para elas, falei, nossa, eu vim de uma empresa e eu passei por isso, vivi isso, mas eu queria dizer para vocês que a gente está mudando o sistema, que vai ser muito bom. Olha só, você Por vai causa ter a disso, oportunidade disso. de aprender coisas novas. Vai ser muito legal fazer. Ela falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: olha, você é formada nisso. Olha que oportunidade você tem aqui de estudar coisas novas. Você está trabalhando numa área diferente da sua. Você pode ser capacitada. Você não vai mais só fazer isso porque você fazia. Que tal a gente buscar um curso para você? E aí eu entrei naquele Sebrae, sabe? Que tem uns Uhum. cursos gratuitos, em várias empresas que davam cursos gratuitos, e fui buscando para que eles pudessem se aperfeiçoar. E eu falei: olha que legal, você vai adquirindo também certificados para o seu Sim. currículo. Isso Coisa é que bom. ninguém tira, né, pastora? Exatamente. Isso é bom para a empresa e é bom para você. Porque faz parte de você. Ninguém vai mais tirar isso de você. Não, porque é conhecimento. Exato. Conhecimento ninguém pode tirar da sua vida. Verdade. Só que isso agrega valor para você. Um dia você não está aqui, amanhã você vai para um outro lugar, você agregou valor. Sim. E uma das coisas que eu vejo é quando a gente entende o propósito de Deus, a gente busca ajudar as pessoas também a ir para aquele lugar. Não, o que você gosta de fazer? Então, tinham pessoas que trabalhavam em determinadas funções que eu falei assim: olha, eu acho que talvez o seu perfil seja esse. Que tal a gente fazer uma experiência? A pessoa, eu não sei. Falei, olha, eu vou te ajudar. Eu sei que você vai conseguir. Aí a gente começa a ver as limitações. A pessoa, mas será? Eu nunca lidei com isso. Eu falei, olha, a Bíblia fala
que Deus, ele nos deu criatividade, sabedoria, e eu tenho certeza que Deus vai te fazer sábia. E a Bíblia fala de uma história de um homem chamado Bezalel, que o espírito dele Sim. veio sobre Bezalel e ele deu sabedoria para ele esculpir, trabalhar com essa parte de esculpir, Sim. mas com detalhes que eram lindos, agradáveis, mas isso veio de Deus, uma criatividade nova. Que só poderia ter vindo de Deus, Uhum. né? Exatamente. E ela falou assim, nossa, mas será que eu vou... Eu falei, eu tenho certeza. E hoje é muito engraçado, porque essa menina, o pessoal falava assim, ai, mas será? Eu não sei se ela tá realmente bem, se vai dar certo. Hoje ela é uma das mais requisitadas, porque ela Olha. usa super bem o sistema. E aí outro dia eu achei um barato, porque ela falou assim, nossa, Paula, quem me viu quando você chegou... E quem me vê hoje, que todo mundo me pedindo ajuda. Eu falei, você viu? Mas sabe o que foi legal? Foi o seu coração de aprender. O coração ensinável, se você tem, Deus vai usar. Sim. Às vezes é melhor uma pessoa que não sabe muito, mas que tem um coração ensinável para ser ensinada Moldada. ou moldada, do que uma pessoa que vem com tanto conhecimento, tão orgulhosa, que não quer aprender, e que às vezes você não tem como lidar com não ela. tem espaço, né? Exatamente. Pra, de repente, você conseguir. E eu acho que o mais legal também, pastora, você contando, e que eu acho que faz parte de todo cristão, é você realmente ter esse olhar para as pessoas como Jesus tinha, Uhum, de enxergar nelas o potencial que elas têm, uhum. o que Deus enxerga nelas, né? O valor que Deus enxerga e vê verdade. nelas, porque a gente tem inúmeros testemunhos na Bíblia, Uhum. como Deus, né, Jesus viu os discípulos e da onde eles estavam e aonde eles chegaram. Não, e sabe o que é o gostoso? Eu olho muito para onde Deus me tirou, né? Aham. Então, assim, uma menina que perdeu a mãe com 10 anos, que começou a trabalhar com 13 anos, embalando caixas de sapato, né? Os sapatos numa loja, e aí estudava com uma outra pessoa que deu para ela uma oportunidade. E eu fico pensando assim, um dia eu estava orando, até porque a gente cuida dos links, que são os Sim. pequenos grupos, né? E eu falei assim, Deus, como que a gente vai levantar a liderança? Né? E Deus nos deu uma palavra, me deu uma palavra no dia que eu estava orando, que ele falava assim como Davi foi tirado de trás da malhada das ovelhas, tenha olhar para aquele que às vezes ninguém vê, É isso. né? Mas Jesus vê. É isso. Entende? Então, não importa onde a gente está. Às vezes você está trabalhando num lugar e você fala assim, puxa, ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. É. Mas Deus está vendo. Deus tá vendo. Só que, ora, pede para Ele, sabe? E Fala, eu acho que Deus. existe o tempo certo de Deus Uhum. também, né? E também porque eu acredito que Deus, ele observa a maturidade do nosso coração. Porque eu posso perguntar para Deus, Deus, por que eu estou vivendo isso? E eu posso falar, ai, Deus, eu não aguento mais, por que eu tenho que viver isso? Entende? Sim. Tem uma diferença, Tem. né? Então, quando eu me ponho num lugar de quem quer aprender com Deus, né, quem quer entender como fazer, Deus, ele vai pôr alguém na sua vida. Eu lembro quando eu era adolescente ainda e eu trabalhava nessa loja de calçados, eu lembro que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, Aham. é puxada essa vida, Oh. né? E eu lembro que eu chegava e ia almoçar, e aí eu voltava, a gente tinha um lugarzinho que a gente podia descansar. E eu me recordo de uma vez que eu deitei num banco, assim, num banco de madeira. Sim. E eu deitei porque eu tava muito cansada. E aí veio uma senhorinha e tinha uma mantinha lá, pegou e me cobriu. Oh, E meu é engraçado que, olha, quantos anos já faz isso, né? Deus. Te marcou. E me marcou, porque naquela hora eu senti Deus falando assim pra mim, não importa o que você vai viver. Eu sempre vou Vou tá cuidar de cuidando você. Então, aquilo... E eu não conhecia Jesus, entende? Aquilo marcou o meu coração. Então, eu E foi ali acredito... também meio que um cuidado de vó, de mãe, né? Exatamente. E essa senhora talvez nem saiba, né? Ela chamava Wanda. E eu me recordo dela cuidando de mim. Né? Talvez ela conhecia um pouco da minha história, eu não lembro se eu conversava muito, assim, mas Deus me traz sempre esse olhar, sabe? De olhar para aquele que às vezes está escondidinho ali e que às vezes a gente pode olhar e falar, ah, não vai dar certo. Deus, ele sempre escolhe alguém, não sei se você nota na Bíblia, Aham. que fala, mas eu não sei, Senhor, mas e Os se eu não improváveis. for? Os improváveis, né? E não que a gente tenha que viver sendo os Sim. improváveis, porque eu acho que Deus nos pega como improvável e vai abrindo as portas E vai capacitando. para a gente ser capacitado. E é uma cooperação, né, pastora? E é uma À medida que a cooperação. gente também vai permitindo que
que o Senhor vá trabalhando na gente, a gente vai dando espaço e vai tendo essa sede, essa fome, essa busca. Eu acho que é uma cooperação com Ele. É uma cooperação. E o Senhor foi abrindo portas, porque eu não tinha nem condições financeiras de estudar. E na empresa eles me pagaram o colégio, depois me pagaram uma escola, uma faculdade. Falaram, Paula, você precisa fazer uma faculdade, senão você não pode assumir a supervisão de vendas. Eu falei, Ficar claro que, na verdade, você tinha essa fome por Deus. Sim. Mas também você tinha fome por conhecimento, por sair daquele lugar, que eu acho que muitas vezes é nesse momento que acho que Deus ele faz a gente sair daquele status quo. A gente tem que estar com aquela também um pouco de indignação santa, né? De falar, não, eu sei que eu tenho outro lugar para eu ir. Sim. E sabe, quando a gente fala sobre os valores do reino, eu lembro que uma das coisas que eles sempre falavam é que eu ia fazer uma atividade. E eu falava assim, nossa, todo mundo tá entregando isso aqui, eu vou entregar assim também. Aí, mas aquele, sabe, pezinho no coração do Espírito Santo, você sabe fazer melhor? Sabe fazer melhor? Faz direitinho. Aí eu pegava aquilo de novo, falava, ai, deixa eu retrabalhar isso aqui. Porque quando você tem Jesus no seu coração, e a gente fala da excelência, né? A excelência não é só quando tem alguém vendo, né? A excelência é quando eu faço algo e ninguém está vendo, mas eu continuo mantendo um padrão de beleza, de ordem, sabe, de correspondência naquilo que eu tô trazendo. Verdade. E quando eu apresento isso para alguém, isso para o Senhor é adoração. Porque às vezes na nossa mente a gente acha que a adoração é só quando a gente tá lá na igreja louvando, né? Verdade. Se a gente olhar Adão, quando ele estava no Jardim do Éden, lá em Gênesis, o que o Senhor deu para ele como atividade? Olha, você Cuidar vai do jardim. Cuidar do jardim. Cuidar do jardim não era cuidar de qualquer maneira. Né? Ele tinha que cuidar. A Bíblia fala que depois, quando ele pecou, ele passou a cuidar do jardim, mas ele fala assim, só que aí começou a custar algo, né? Ele começou a suar com o suor do trabalho dele, né? Então, algo que eu sempre penso, assim, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com excelência. Né? Agora, sempre a gente consegue? Não. Mas o que é excelência? É você fazer uma determinada atividade com o melhor que você tem nas mãos. Verdade. Né? Porque é diferente do perfeccionismo. Tem que estar perfeito, porque na verdade você está fazendo para você mesmo. Mas a excelência é quando você faz algo com aquilo que você tem de melhor. Então, se você tem capacidade, sempre apresenta seu melhor. Né? Eu acho que a gente sempre pode aprender. Né? Eu fiz faculdade de pedagogia há pouco tempo atrás, né? Uns 4 anos atrás. E para mim, assim, eu acho que é muito importante estudar. Eu acho que o jovem, ele pode exercer o ministério, mas ele pode estudar. Deus vai capacitá-lo. Tudo aquilo que eu puder oferecer a mais, vai ser sempre um grande crédito, né? Com certeza, vai se somar ao seu momento, ao seu chamado, ao seu propósito. E o maior desafio, eu acredito que de trabalho é você conciliar todas as coisas, né? Conciliar a casa, conciliar o seu trabalho, até onde eu posso ir no trabalho, até onde eu posso ir na minha casa. Porque Ou hoje... até onde você pode ir no ministério. Exatamente, no ministério. Sabe que há um tempo atrás, eu lembro que eu tinha lido uma revista que ela dizia assim, era uma revista de Harvard, se não me engano, era de um diretor de RH, e ele dizia assim que não tinha como ser feliz nas duas áreas, no seu trabalho, né, profissional, e na sua vida familiar, porque é uma disputa, né? E aí as pessoas falam, o que eu priorizo? E eu sempre gosto de dizer, olha, a gente prioriza o que tiver ali na mão primeiro. É como pratinhos, você vai equilibrando, né? Trabalho, família, casa, igreja, ministério, né? Você tem que equilibrar. Agora, Jesus, ele sempre tem que ser o primeiro. Verdade. Sabe, assim, a sua busca pelo Senhor é sempre o primeiro, porque é Ele que vai te direcionar. E vai dar realmente esse equilíbrio, né? Essa sabedoria para que você realmente possa, naquele momento que a empresa está exigindo um pouco mais, você dá um pouco mais de atenção naquele momento. Ou então, minha família agora está demandando mais, principalmente quem tem filhos pequenos. Ou então já está numa transição aí de idade, onde os filhos têm mais autonomia. Então você sabe que aqui, eu tenho que estar presente, mas hoje eu consigo me dedicar um pouco mais no ministério. E você sabe que eu comecei a trabalhar muito cedo, né?
Mas eu demorei 7 anos para engravidar do Pedro, né? Do meu Tá. filho. E aí, quando eu tive o Até porque Pedro, vocês eram novos também, a gente casou cedo. Eu casei com 22 anos, ele tinha 25. Então, Então, a gente casou super cedo. Mas eu demorei 10 anos para engravidar, tá. né? E eu buscava muito isso, eu queria muito ter uma família, né? Mas para esse processo, eu acho que Deus teve que trabalhar muito comigo, porque eu fiquei 8 meses de cama, Olha. então eu perdi movimentos dos braços, das pernas, fiquei 1 ano sem trabalhar, porque quando eu engravidei, eu comecei a ter um descolamento e eu tinha muito sangramento e não sabia por quê. Né? E eu comecei a trabalhar e eles falavam, ó, Paula, melhor você não vir. E aí Ter fui no repouso médico. total, Ele falou, ó, repouso total. Aí absoluto. fiquei praticamente quase que 1 ano. E nessa empresa que eu trabalhava, sempre tem flores, mas também tem os espinhos, né? Sim. E o diretor, ele falava assim, será mesmo que você tá tão ruim assim que você não pode trabalhar? Aí um dia ele mandou um carro da empresa me buscar para eu resolver algumas coisas. Eu fui, mas como eu fiquei muito tempo de cama, a minha pressão caía. Aí eu cheguei, desci do carro, falei para ele, por favor, alguém pega uma cadeirinha, essas cadeiras de escritório, de Sim. rodinhas. Sentei na cadeira e eu pedi para alguém me empurrar porque eu não conseguia ficar em pé. E ele, nossa, eu não sabia que você estava tão ruim. Eu falei, eu disse para você que eu estava ruim. Uma das qualidades do cristão é realmente ser transparente e falar a Exatamente, verdade, com né? certeza. E eu lembro que aquele dia eu passei ali, ele falou, não, realmente, você não tá bem, pode ficar em casa, né? E aí eu fiquei em casa e eu tive que tirar a licença, porque Sim. não tinha condições de eu trabalhar. E se é alguém, né, pastora, que tá muito focado, workaholic, que tá realmente Uhum. ali só o trabalho, meu Deus, o trabalho Sim, é algo que eu priorizo muito. Numa situação como essa, que às vezes Deus permite, a pessoa enlouquece. sim. E E tem para tantas mim, mulheres hoje, sim. pessoas, né, no geral, Sim, porque a que estão gente nesse fica lugar. muito focada no trabalho, mas sabe que eu acredito que eu estava nesse lugar. E eu acredito que Deus me pôs ali de cama um pouquinho, ó, tá? Peraí, vamos reorganizar Vamos aqui. reorganizar, entender um pouquinho o que é família, porque eu tive que ficar, eu trabalhava, fazia faculdade, tinha o ministério, mas eu era assim, a 100 por hora, né? Uhum. E aquele período, imagina, eu de cama, 8 meses de cama, eu ia ligar a TV, me dava enjoo. Eu ia ver revista, ler revista, eu não podia ler, eu tinha que ficar só vendo figura e virar devagar, sabe, as Sei. páginas da revista. Então, assim, foi um desafio, sabe, Nossa, era assim, Deus realmente te colocando ali no ponto morto, ele fala, calma, desacelera. desacelera. E foi um processo, sabe? Aí eu tive que abrir mão de muita coisa, porque eu tive que fazer faculdade meu último ano. Eu acabei ficando distante, né? Nossa, você ainda Ah, estudava. estudava. Então me distanciei e acabei só fazendo trabalhos para entregar para poder concluir, porque senão eu ia perder o ano. Sim. Mas a minha maior dificuldade é porque eu tinha muito sangramento. Então eu levantava só para ir ao banheiro e toda vez que eu ia pro Isso banheiro, grávida? grávida. Nossa. E aí eu ia pro Então era uma banheiro, gestação de risco, era uma assim. gestação de risco. E aí eu começava a falar assim: a fé é a certeza das coisas que se Sim. esperam e não se veem. E eu declarava isso cada vez que eu ia ao banheiro. Então você imagina, num dia você indo várias vezes ao banheiro. Só E que quando declarando. você tá numa situação assim, você segura para ir ao banheiro, né? Sim. Porque você tem medo de perder a É. criança. Meu Deus. Então, cada vez que eu ia ao banheiro, eu ficava declarando: a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. E eu fiquei praticamente todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu declarava isso. E eu lembro que há pouco tempo atrás, no meu filho completar 15 anos, eu comecei a lembrar desse dia, sabe? De dias difíceis, né? Uhum. Assim, porque eu ficava contando, hoje passou mais um dia. Passou mais um dia. Porque você imagina você ficar direto Sim. de cama. E eu falava, Deus, obrigada, porque foi mais um dia. Menos um dia, né? Exatamente. Na barriga, mas ele crescendo. Aham, e se desenvolvendo. Aham. E eu lembro que agora meu filho já tem 19 anos, né? Uma Mas benção. naquela época ele tinha 15, ele ia completar 15. E eu senti Deus me falar que Deus me falaria o que ele seria. Porque eu falei, não passei por tudo isso à toa. Sim. E eu me recordo que quando a gente ia ter um evento na igreja, e eu falei, Deus, eu tô entendendo, para eu estar lembrando muito desse tempo, que o Senhor tá querendo me falar algo, e eu acho que o Senhor vai me falar nesse evento. E nesse dia que eu tava nesse lugar, nesse evento, eu olhei pro teto assim, eu ouvi Deus falar assim, ele será um evangelista. Aí eu falei, Deus, mas eu dou aula dos 5 ministérios, né?
E ele não é um menino que ora por cura, tem milagres, maravilhas, né? Aham. Porque o evangelista, ele se move muito nos Muito. milagres, sinais, maravilhas. E aí Deus me falou assim, não foi à toa que você gerou ele dia após dia em fé. E aí eu lembrei dos dias que eu ia ao banheiro e que eu falava, declarava, a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Então, eu creio que tudo aquilo que a gente aprende da Bíblia, ela serve para todas as áreas da sua vida, E para sua em muitos família. momentos a gente vai praticar, vai ter a oportunidade de Exatamente. praticar. E você pode trazer isso para o seu trabalho, Uhum. sabe? Então, assim, às vezes aquela proposta que você fala, meu Deus, a minha empresa precisa de ajuda, eu preciso ganhar essa proposta, o que eu faço? Ora. É. Sabe? Às vezes a gente se esquece como a gente pode trazer o reino nas esferas que a gente atua. Seja a igreja, seja a nossa família, seja no nosso trabalho Sim. secular, né? Eu acredito que a gente tem que viver quem somos e quem Cristo é em todos os lugares onde a gente vai. E nas pequenas coisas também, né, pastor? E nas pequenas coisas. E sabe que dessas pequenas coisas eu provei isso no trabalho, né? Lá a gente tinha um menino que vinha do menor aprendiz. Não sei se você conhece, né? Sim. São adolescentes que eles trabalham, eles aprendem, né? Numa instituição Tipo um estágio, né? tipo, eles concluem um estágio nas empresas. E eu lembro que eu queria arrumar um arquivo. Então eu pedi para o menino, olha, você pode arrumar o arquivo colocando o nome, né, nas pastinhas dos clientes? E na minha cabeça, né, ele ia fazer tudo direitinho. E aí chegou lá, sabe quando você pega a régua, corta o papel, fica Sei. tudo aqueles fiapos. E ele fez, né, do jeito dele. Aí eu falei, meu Deus, como que o menino faz um negócio desse? Olha que ficou bagunça. E aí eu ouvi Deus me falar assim, não cobre o que você não ensinou. Eu falei, Verdade. é verdade? Eu falei, bom, então como que eu vou ensinar esse menino? E aí, no dia a dia, você tá com muita coisa. Falei, bom, amanhã eu vou chegar 1 hora mais cedo. Eu vou arrumar esse arquivo, vou mostrar como tem que ser feito. E aí fiz isso. No dia seguinte, cheguei 1 hora mais cedo. Aí o menino chegou. Eu falei para ele, olha, eu queria que você visse como a gente vai arrumar o arquivo para deixar ele bem bonitinho, porque eu sei que você é um menino caprichoso, que você sabe fazer direitinho. Então vem cá que eu vou te ajudar. E aí fiz uma gaveta inteira do arquivo, pondo os nomes, cortando com a tesoura lá, colocando tudo direitinho, né? E aí o menino olhou e falou assim, ai, agora eu aprendi. Falei, que bom, vamos tentar? Você faz a outra gaveta? Ele, não, pode deixar. E ele fez, né? E ficou realmente bem direitinho, né? Mas o que foi interessante? A reação das pessoas, porque eu gerenciava um departamento, aí as meninas assim, Paula, você vai mexer no arquivo. Eu falei, gente, qual o problema? Sabe? Eu falei assim, às vezes a gente precisa entender que não é eu mexer no arquivo que me faz mais ou menos, mas é quem eu sou. Sim. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente carrega é que nos faz ser mais ou menos. Não, e Jesus serviu, né, pastor? Exatamente. Eu acho que não tem mais. Eu imagino Jesus quando ele olhou, né, os discípulos depois de um tempo associados a ele, ali vivendo, né, junto com ele, dia após dia, a evolução de cada um deles e Jesus olhar para cada um deles e realmente ver o quanto eles tinham crescido, amadurecido. E eu acho que esse é o maior privilégio, que são frutos Sim, com que certeza. a gente vê. Se você parar para pensar, como que Jesus discipulava? A gente fala de discipulado na igreja, né? Mas quando você olha no mercado de trabalho, É vida na vida. É vida na vida. Sim. Ali, as pessoas vão ver quem você é. E Exato. sabe que quando eu voltei, porque na verdade eu tive o meu filho, aí fiquei 12 anos longe, né, do trabalho, porque aí eu saí do trabalho e tal, fiquei em casa, e o meu marido perdeu o emprego, né, há um tempo atrás, e eu falei, nossa, e agora, né? Aí apareceu essa oportunidade de eu começar a dar consultoria, e eu voltei a trabalhar. Sim. Porque eu tinha ficado um tempo longe. E aí eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou voltar a trabalhar? Deus, 12 anos longe, né? E o mercado é um mercado... A gente imagina que a gente nem lembra mais. Nem também. lembra mais. E você naquele aperto, naquela dificuldade, eu orando. Aí uma noite eu ouvi Deus me falar assim... liga para fulana de tal. E era uma menina que tinha sido minha funcionária na outra empresa que eu trabalhei. E aí eu falei assim, Olha aí, Deus de conexão. Exatamente. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E Deus me falou assim, olha, pergunta para ela sobre a empresa tal. E me deu um nome. E aí ela falou assim, aí eu liguei para ela, ela falou assim, Paula, realmente, né, essa empresa, ela agora virou nossa concorrente. Ele era um distribuidor e era aqui de São Paulo. Ela falou assim, você não vai para lá, né?
Eu falei assim, nossa, mas tantos anos, você tá com medo de eu ir pra lá, por quê? Ela falou assim, porque a gente sabe quem você é. E eu pensei, nossa, 12 anos? Eu falei, vocês estão confiando mais em mim do que eu mesma, né? E eu falei, olha, se não tiver uma oportunidade aí, eu vou precisar ir para o Sim. concorrente, porque eu preciso voltar a trabalhar. E eu liguei, falei com o gerente dessa empresa, que eu trabalhei muitos anos, ele falou, Paula, acabei de contratar uma pessoa. Eu falei, não, fique em paz. E eu entendi que era uma porta fechada. E aí, depois de 12 anos, eu liguei para esse diretor, né, que dessa nova empresa, que era um distribuidor, e falei: olha, eu estou procurando um trabalho, estou voltando para o mercado. E eu falei assim: eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu sou a Paula Yamamoto. Ele é Paula japonesa? Não sou japonesa, mas ele Qual falava pelo sobrenome? sobrenome. Eu falei: nossa, depois de 12 anos você lembra de mim? Ele falou: lógico que eu lembro, vem aqui. E foi lá que eu voltei Como a trabalhar. realmente marcou, né? Uhum, O teu trabalho, o que você carrega, o quanto uhum. você impactou no lugar. E o que que é importante? A gente nunca deixar a porta Sim. fechada, sabe? Às vezes a gente se esquece que um dia você pode precisar, né? Você pode caminhar pelo mesmo caminho, né? E você pode voltar para aquele caminho, se Sim, foi um caminho que você trouxe honra, sim. honestidade, né, excelência. Deus, ele vai trazer a conexão e vai pôr o seu Vai. nome na mente da Sim, pessoa, vai soprar o né? nome. E eu tenho muita convicção de que o senhor faz isso. E eu trabalhei nessa empresa por 2 anos, né? Lá eu assumi um departamento também, antes dessa consultoria. Trabalhei por 2 anos lá. E depois, até que um dia eu senti Deus me falando que era para eu ajudar o meu marido na igreja, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar na igreja. Eu acordei uma madrugada e eu ouvi Deus falar assim: levanta, porque você vai pedir demissão no seu trabalho. Eu falei: Deus, o senhor tá. Eu falei assim: Tá o doido, senhor é. tá doido, porque como assim eu vou pedir demissão? Meu marido começou a servir na igreja, ele é pastor hoje lá, mas a gente ainda não tá nessa condição, Sim. né? Mas eu ouvi várias vezes Deus me dizer: levanta, você vai ser um braço do seu marido na igreja. Aí eu falei para ele: olha, eu falei assim: tá bom, Deus, então se é para eu ser um braço dele, eu levantei, fui para a sala orar, porque eu gosto de acordar cedo, de madrugada, para orar. E aí eu falei assim: se isso é do Senhor mesmo, quando ele chegar, acordar, eu vou dizer para ele e ele vai concordar. Amém. Porque esse é o meu sinal, Sim. né? E aí, na hora que eu estava falando ali com Deus, eu falei assim: Deus, e se ele concordar, Eu hoje vou mesmo pedir a eu vou demissão. pedir demissão no trabalho. E eu falei assim: só que o senhor sabe quem eu sou. O senhor sabe que eu preciso das coisas muito claras. Então, quando eu for falar com o diretor, eu quero pedir que o senhor me surpreenda de uma tal forma que eu não tenha dúvida. E que o senhor me Sim. surpreenda daquele jeitinho que o senhor me conhece. E aí, quando o Tito acordou, ele falou: não, eu estava orando para você me ajudar na igreja e Você tal. vê como os dois são um, né? Uhum. E Deus alinha. E Deus alinha. E aí, quando eu cheguei na empresa, eu fui falar com o diretor, ele falei assim: olha, eu tô pedindo demissão, porque não dá mais para eu trabalhar aqui. Eu falei assim, e eu preciso sair, porque eu vou trabalhar com meu marido. Paula, você é doida. Não, você não vai, porque olha, eu voltei da China, você vai trabalhar para mim, você vai gerenciar a empresa inteira, você vai ser diretora aqui, vou te pagar 3 vezes mais. Eu ouvi o senhor falar para mim: não deixe os seus olhos brilharem pelo dinheiro. Sim. Eu falei: tá bom, Deus, mas o senhor ainda não me surpreendeu. Porque eu já imaginava que ele fosse falar que ia me pagar mais. Sim. E naquela mesma hora, ele pegou e virou para mim e falou assim: nossa, veio uma coisa agora na minha cabeça. Já sei, você vai trabalhar 2 vezes por semana. Te surpreendi, não surpreendi? E usou as mesmas palavras. Ele usou as mesmas palavras que eu usei para Deus. Então, eu E fiquei essa é a empresa assim. que você tá até hoje. E essa é a empresa que eu trabalhei, né, durante esses 2 anos. Tá. Aí eu peguei e falei assim, eu fiquei impressionada de como Deus ele faz Dos detalhes. nos detalhes, né? E eu trabalhei lá por 2 anos, porque aí depois a minha filha também estava, ela já é uma adolescente, e aí eu senti que eu precisava estar um pouco mais perto e com as coisas da igreja. Aí eu acabei pedindo para sair, né? E saí de lá, porque aí eu já tinham passado mais 2 anos. Aí eu fiquei trabalhando por 2 anos, 2 dias na semana. E se você parar para pensar, gerenciar um departamento de vendas trabalhando 2 dias por semana não é comum. Parece impossível. É impossível. Mas o Aham. Senhor, ele fez, né? E depois de lá que eu vim para essa empresa que eu comecei a dar consultoria, né? Então, porque aí eu conseguia fazer outros horários, ter mais flexibilidade. Mas o que eu vejo é Deus, ele sempre usa as nossas vidas se a gente tiver com o coração aberto, Amém. né? Amém.
E é muito importante É as muito. conexões que a Sim. gente faz, a gente entender o que é trazer verdadeiramente esse reino nas esferas que a gente atua. Muito bom. E até pegando esse gancho, pastora, a gente está Uhum, caminhando aqui pro fim do nosso maravilhoso podcast, uhum, mas você comentou muito que você tava nesse flow de trabalho uhum, e aí esteve. Como que você faz hoje para tipo desconectar e ter o seu momento? Porque vocês não param, além, né, da sua uhum, consultoria, tem o ministério, tem os filhos, a uhum. família. Qual é o seu momento? Olha, eu sei que cada um tem seu momento, né? Assim, primeira coisa, eu acho que quando você gosta do que você faz, ela te dá um prazer. Aham. É lógico que tem momentos que você precisa dar aquela desconectada total. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver filme, Ai, que delícia. mas Eu eu também. vejo filmes daqueles bem assim, Água com açúcar, bem bobinho, pra bem tipo. Eu bobinho. também. E o meu filho até brinca, porque às vezes eu vejo filmes tipo turcos, judeus, Aham. Ai, assim. gosto. E aí ele falava assim: Ô mãe, mas você não entende nada. O cara tá falando tudo ali em árabe, sei lá, tá falando hebraico. Como que você tá entendendo? Eu falei assim: não, eu tô só vendo. Sabe quando você Só vai vendo? tipo. Aham. Agora, olha que interessante, de vendo esses filmes, um Aham. dia eu recebi uma palavra de Deus me dizendo assim que Deus estava me dando graça para ler pessoas. E eu falei, nossa, Deus, como assim ler pessoas? Né? E depois em casa, assim, pensando na palavra, eu fiquei pensando, olha o que eu fazia. Eu ficava vendo os filmes, só ali Uhum. olhando as imagens. Sim, E sem você perceber, você vai entender no sim. contexto de enxergar as imagens. O que que eu estava fazendo? Lendo Lendo. pessoas. Que E legal. aí eu comecei a entender que Deus, ele usa coisas naturais também para nos capacitar, Sim. E que é sem a uma gente ferramenta perceber. poderosa também para você usar não só na igreja, como também no E seu no, ser um instrumento de trabalho, sim, né? no No seu seu instrumento. trabalho, mas ser um instrumento de Deus. Isso. E aí eu comecei a pensar assim, olha só, até no momento de descanso, É. Deus Deus, ele usa. usa as nossas vidas, ele Que legal. fala conosco e nos capacita. Então eu gosto de ver filmes assim, Ah, eu sabe, também. Eu aleatoriamente. gosto, eu gosto. E pastora, eu sempre termino aqui com uma pergunta chave, Uhum, né? Porque a gente muda tanto e o Senhor, ele nos conduz nesse processo de transformação. uhum. Então eu já não sou a mesma pessoa de 15 anos atrás. Então, o que você falaria para Paula de 15 anos atrás? Olha, Conselho que você daria? um conselho que eu daria para Paula é leve as coisas de forma mais leve. Porque eu acho que quando o meio que a gente vive, ele vai nos moldando. Uhum. Como eu não tinha muita experiência, então você começa a falar assim: meu, eu preciso aprender tudo. Né? Porque eu não sabia as coisas, muita gente já vinha, porque o pai pagava inglês, pagava isso, pagava aquilo, eu não tinha essas Sim. oportunidades. Então, tudo que eu tinha de oportunidade, eu procurava aprender. Só que eu acho que eu carreguei muita coisa assim de uma forma muito pesada, Tá. sabe? Assim, eu acho Eu que a acho que uma gente autocobrança também, uma né? autocobrança, você começa a se cobrar demais Uhum. e você pode, sabe, levar mais leve, né? E eu Principalmente digo, com a ausência, né? De uhum. mãe, de E sabe por pai. quê? O Espírito Santo, ele te ajuda. Eu lembro, Sim. nunca vou me esquecer um dia eu montando uma fórmula no Excel e não dava certo, não dava certo. Era um cálculo de juntas, de aperto de juntas, que eu estava mexendo lá, revendo para ver se as fórmulas estavam corretas e não batia, não batia. E eu lembro que eu cheguei em casa e orei, falei, Deus, eu já não sei mais o que fazer. E aí eu dormi, e sonhei. Aí ele Sonhei que trouxe a eu tinha que resposta. fazer tal coisa. Eu acordei no meio da noite, Escreveu, anotei, escrevi. No dia seguinte eu fui lá, pus testou, e deu certo. era a resposta que E você aí eu precisava. comecei a entender assim que às vezes a gente carrega as coisas de forma muito pesada. É. E a gente pode orar, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus, ele pode nos ajudar. Não, e a palavra de Deus diz, né, que o fardo de Jesus é leve, É e o jugo é leve. suave. Só que às vezes a gente carrega o nosso fardo. Sim. Né? Gálatas 5 fala: para a liberdade que Cristo vos chamou, não vos coloqueis debaixo de julgo de homens. Sim. E às vezes a gente se põe debaixo de um julgo. E às vezes não é nem do outro, é de si É mesma. verdade. Entendeu? Que você se cobra demais. E a gente pode ser leve, né? Às vezes uma Legal. coisa não dá certo. Ai, o que que eu faço com isso? Vou ficar brava? Ou vou Qual falar, a vamos rir disso resposta que aqui, você vamos vai rir dar? disso aqui, Sim, porque vamos tirar o que que a gente pode tirar de proveito disso. verdade. Então eu acho que a gente, se eu pudesse me dar um conselho, é leve as coisas de forma mais leve. Ai, que Ria demais. mais, né? O meu marido ele é uma pessoa que ri muito. Brincalhão, Eu olho para ele, essa admiro. leveza, Ele né? tem muita leveza, né? E ele tem muita graça, assim, sabe? Sim. Para resolver. Eu falo, meu, parece que o mundo tá acabando e ele tá pleno. Eu falo, gente, me dá dessa plenitude. Tô Que precisando delícia, disso, muito Jesus, bom. né?
O pastor Tito isso mesmo. Então, essa leveza, eu acho que ela constrói mais. Sim. Então, se eu pudesse me dar um conselho, eu me daria, seja mais leve. E eu acho que sabe? você acaba tendo clareza também, né? Até pra Uhum. você solucionar muita Porque coisa, né? a gente se vê fora da situação. É, Para verdade. você enxergar algo, você precisa sair fora É daquela isso. situação, olhar. E enquanto você tá ali carregando com peso, aquilo Parece que fica fica travado, difícil. né? Exatamente. Não, e até pegando esse gancho, pastor, a gente tá caminhando aqui pro fim, mas eu queria que você orasse, inclusive, acerca disso, sabe? Aham. Pelo que a gente nota isso, tanto em você quanto no pastor Tito, essa leveza, realmente essa sabedoria para realmente conduzir não só o ministério, mas a vida profissional, a família. Então, eu queria que você liberasse isso aqui Uhum. para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos ouvintes, que eu creio que é muito poderoso isso que vocês carregam. Amém. Com o maior prazer. Ah, Orar. que bom. Nós cristãos a gente adora, né? Aham. Orar e liberar realmente isso. Ok, vamos orar então. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu Amém, cuidado. Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é quem nos capacita. E eu quero pedir nessa hora, Pai, que o Senhor venha tocar cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que elas sejam impactadas pelo teu espírito, aqueles que precisam de uma capacitação, assim como o Senhor fez com Bezalel, que eu citei hoje, que o Senhor possa vir com teu espírito capacitando essas pessoas. Senhor, abre portas para que elas tenham oportunidades de aprender coisas novas, que elas tenham uma mente aberta, Senhor, para compreender as coisas, não se fixarem, Senhor, numa cultura, mas deixarem também ser transformadas pelo Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha alcançar essas pessoas para que elas tenham uma nova oportunidade, Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, e que a gente possa aprender, Senhor, a trazer a sua presença nas esferas de atuação de cada um, seja na saúde, seja na educação, seja, Senhor, nos negócios, Senhor, na política, que tudo aquilo onde nós pisarmos, que o teu reino, Senhor, se expanda através de nós, que realmente a gente seja a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que honra, Eu que pastora agradeço. Paula. Mais uma vez eu quero agradecer a sua disponibilidade, seu tempo. A gente sabe que a agenda de vocês é tão, né, difícil, então para mim foi realmente um presente ter vocês aqui. E eu quero honrar também a sua participação. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero te agradecer pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho, né, daquilo que o senhor fez. Exato, comigo. muito bom o seu testemunho, né? A gente fala que o testemunho realmente é o espírito da profecia. É, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. É isso. Então, se você está se identificando, pega aí, né? É isso, receba. Receba. E aqui, pastora, Ah, esse aqui muito é um obrigada. docinho fit saudável. Uau, olha, Funcional, que legal. que é da Nath Mazzoni, ela fica aqui em Alphaville, tá abrindo uma unidade em delícia. Sorocaba, mas é zero açúcar, zero farinha branca refinados e zero lactose, mas cheios de sabor. Que delícia. Muito Vou provar, bom. gente. Tenho certeza que é muito bom. E esse aqui é uma joia de propósito da Uau. Caroline Kern, para levar ainda mais propósito para sua vida. Ai, Presente gente, muito super obrigada. especial. Carol Kern e a Obrigada. Nath que apoiam aqui meu podcast. Que delícia. Muito obrigada, Nath, pelo presente. Obrigada, Drica, Ai, obrigada. pela oportunidade, pastora. pelo presente. Eu Uma quero te honra agradecer. A honra é minha. Eu que estou aprendendo aqui Com contigo. certeza também vão ter outras oportunidades para a gente explorar mais algum determinado assunto. Uhum. E eu sei que Deus vai preparar também outros encontros e conexões para a gente estar aqui. Que legal. transbordando. Muito obrigada. Isso aí. Você que está me ouvindo aqui, nos ouvindo, espero que você tenha gostado aqui do podcast da pastora Paula. Se você gostou, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas, tocadas, edificadas por essa mensagem, por tudo que ela carrega, pelas chaves aqui que ela trouxe, compartilhou. Eu quero te convidar também a se inscrever no YouTube, no Spotify, você que é novo aqui nos canais. E também agradecer meus apoiadores. A gente não faz nada sozinho. Eu acredito muito, assim como a pastora Paula falou, das conexões. Deus me presenteou com muitas conexões, pessoas maravilhosas que têm acreditado nesse projeto, que tem sentido, significado e que apoiam aqui o podcast Papo com a Drica. E eu te vejo no próximo episódio.